Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela do Descomplicando Sites e neste vídeo eu vou te ensinar a configurar o seu site para funcionar bem na versão mobile. Bom pessoal, vocês também têm muita dúvida relacionada à configuração do site no mobile, né? Às vezes você faz uma sessão ou alguma coisa no desktop e vai configurar no mobile e tudo fica um desastre, vocês se desesperam muito com isso, né? Eu recebo muito essas dúvidas lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, vai lá me seguir. E eu resolvi fazer um vídeo só sobre isso, ensinando para vocês as diferenças das configurações do desktop para o mobile e o que fazer quando você não consegue deixar uma coisa ajustada em um dos dois. Tá bom? Antes de ir lá para a tela do meu computador, eu vou te pedir, olha, para deixar um like aqui, que ajuda demais o canal a crescer e fazer com que o YouTube entregue os vídeos para cada vez mais pessoas. Então, deixa esse like aí para mim. Se inscreve no canal se você for novo. Ativa o sininho para receber a notificação de sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais para a gente poder interagir por lá. E clica também no link que eu vou deixar aqui na descrição para ir direto lá para o meu canal VIP do Telegram, tá bom? Então é isso. Vamos para a tela do meu computador agora. Então vamos lá, pessoal. Eu separei alguns tópicos aqui para explicar para vocês, tá? Vocês me pediram bastante, já faz um tempo, para trazer esse conteúdo, porque muitas vezes nas caixinhas de perguntas que eu deixo lá, vocês deixam dúvidas referente a configurações no mobile, falam que tentaram e não conseguiram. Então eu tô trazendo aqui alguns pontos chaves, que é o que eu acredito que a gente mais usa aqui configurando o mobile, para que vocês entendam, tá bom? Eu estou aqui em um WordPress de teste que eu instalei e eu fiz aqui alguns pontos estratégicos para explicar para vocês melhor. A primeira parte que eu deixei aqui foi o menu. O meu menu aqui, se a gente acessar pelo desktop, ele tá ok. Mas se a gente coloca ele aqui no mobile, ó, ele fica todo quebrado. Então, eu vou ensinar para vocês a configurar o menu aqui. Uma vez que você já está com o seu menu pronto, você vem aqui em Elementor, menu, né, para poder acessar aqui o template do menu que você fez. A gente pode colocar aqui na opção de mobile, tá? Uma coisa interessante que veio na última atualização do Elementor, inclusive se você não viu o vídeo de atualizações, seria muito legal você dar uma olhada. É que agora no Elementor ele te disponibiliza mais opções aqui de mobile para você configurar. Então, você pode atualizar o Elementor, tá? Para a última versão 3.4. E aí você vem aqui em configurações, experimentos e deixa ativo aqui, ó, adicionar Custom Breakpoints, tá? Deixa ativo e depois salvo. Aí depois disso, você vem aqui no seu editor do Elementor, aí você vai precisar fazer isso só uma vez. Vem aqui, ó, aqui em cima na engrenagemzinha em configurações, e aqui vai ter os breakpoints. Aí você consegue adicionar agora dispositivo móvel extra, tá? Que é um outro dispositivo de celular, um pouco maior. Tablet extra, que é um dispositivo maior de tablet, laptop, porque agora, atualmente como estava, só tinha a versão de desktop, que era computador de mesa, né? E agora tem a opção de laptop, que é uma tela menor. E widescreen, que é a opção de televisão, né? Então você consegue ver realmente como é que seu site vai ficar em todas essas opções aqui. Aí depois é só atualizar. Aí aquela opção que apareceu é para recarregar a página. E aí agora se a gente clicar aqui, ó, já vai aparecer todas essas opções aqui, tá? Ó, você consegue ver o widescreen, que é como o seu site fica na televisão, desktop, aqui no laptop, que é uma tela menor, aqui é no tablet, aqui é num tablet maior, aqui é num tablet deitado, e aqui no telefone, tá? Que é o mobile que a gente vai testar aqui agora. Então, beleza. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é descartar as coisas que eu não quero que apareça no menu. Porque, por exemplo, esse botãozinho de contato e esses botões de redes sociais não tem necessidade de aparecer aqui em cima no menu, né? No mobile. Então, a gente pode clicar aqui na coluna, tá? Aqui no quadradinho preto. Vira aqui em avançado, responsivo, aí eu venho aqui e oculto para as opções que eu não quero que apareça. Então, por exemplo, eu não quero que apareça no tablet, não quero que apareça no dispositivo móvel extra e no mobile também normal, tá? Aparecer só nas opções de tela desktop, tá? Aí esse daqui de baixo eu faço a mesma coisa, venho aqui avançado, responsivo e desativo todas essas opções aqui, tá? E aí, ó, se eu fechar aqui o editor, vou conseguir ver que elas já sumiram aqui. Só fica visível com o editor aberto assim, cinza, pra gente ver que elas existem. E aí agora eu vou colocar a logo
e o meu menuzinho lado a lado. E sempre que você for querer que alguma coisa fique lado a lado, nas colunas, é só pensar assim: a somatória das colunas deve ser 100, aqui na opção de largura da coluna, certo? Então, dessa forma, por exemplo, aqui, eu quero que fique lado a lado. Se eu colocar 50 em uma, ó, essa aqui 50 de largura e essa outra aqui 50 de largura, ficaram lado a lado, tá vendo? Eu vou vir aqui na imagem, que eu tô vendo que ela tá arrastando bem pra lá. Vou vir em avançado e tá vendo que tá com bastante espaçamento aqui? Porque, olha, no desktop, eu coloquei de propósito um espaçamento aqui para chegar logo um pouco para cá. E às vezes as pessoas fazem isso, elas não entendem como que funcionam os recursos. E aí elas colocam uma configuração aqui de imagem, padding negativa para chegar na onde que elas querem que fique. E aí se confundem no mobile depois, porque fica tudo bagunçado. Então olha só, ele tá passando aqui por cima, tá? Tava causando até um scrollamento de tela antes, mas é por conta disso, porque tem margens negativas aqui. Então é só a gente desvincular essas margens, né, esses espaçamentos aqui, tirar eles daqui e pronto, já vai estar aqui a nossa imagem normal, tá? Só que, como a imagem é maior, eu quero que ela ocupe mais espaço e que o menuzinho fique bem assim do cantinho, né? Porque ele é pequeno, então ele não precisa de tanto espaço. Então, eu não preciso colocar 50% em um, 50% em outro, né? Larguras iguais. Eu posso, por exemplo, nessa daqui, eu posso colocar 70, ó, e no outro, eu posso pôr 30. Também vai ser uma somatória de 100, né? A imagem tá bem grande, então eu posso vir aqui na imagem, vir em estilo e, ó, diminuir a largura, que aí ela vai ficando menor, numa proporção que fica mais legal aqui pro mobile, né? Se acontecer disso, do item ficar um pouco mais para cima, você pode vir aqui, vir em alinhamento vertical e deixar meio, tá? Agora, vamos configurar nosso menu. Se a gente clicar aqui e vir em avançado, a gente vai ver que tem um espaçamento aqui. A gente pode tirar o espaçamento aqui, só que aí, para ele não ficar tão aqui para o lado, a gente pode vir aqui no layout e colocar aqui, ó, ele alinhado para o centro, tá? Não precisa de espaçamento. E além disso, se a gente testar aqui, a gente vai ver que ele tá abrindo assim, tá deixando a seção quebrada, né? Isso acontece se você não configura a opção do menu ficar esticado, tá? Na largura total. Então, você pode configurar isso aqui, ó, Full Widget. Essa é a opção para mobile, ó. Mobile, drop down, que é essa opção de descer, tá? Full Widget. Então, se a gente deixa ele Full Widget, aí ele atravessa a seção inteira, tá vendo? E aí fica certinho, tudo no lugar. E aí ele fica assim, tá vendo? E aí pronto, a gente já configurou aqui o nosso menu. Então a gente aprendeu aqui a ocultar coisas que a gente não quer que apareça, colocar aqui as colunas na mesma seção, né? E aí já deixou o menu aqui melhor para o mobile. Aí vamos atualizar. Agora eu vou acessar aqui a minha página home, que foi onde eu configurei essas opções aqui. Vou recarregar ela para poder falar sobre todas essas outras opções aqui para vocês. Eu deixei separado aqui 3 tipos de banners aqui para mostrar para vocês. Então, ó, tem essa seção aqui, que eu criei um banner com os recursos do Elementor mesmo. Então, eu coloquei uma imagem de fundo, coloquei uma fotinha aqui, coloquei um título e um textinho aqui, né? E aí, às vezes, você vai construir um layout que cabe você fazer isso, dependendo do tipo do projeto. E aí, para configurar no mobile, olha só. Como eu coloquei bastante espaçamento aqui no avançado, aí ele ficou muito espremido, né? Todos os itens ficaram muito espremidos. Então, é só você vir aqui, ó, a primeira coisa que você faz aqui em padding. Lembre-se sempre que o espaçamento de dentro da coluna ou seção é o padding, tá? E margem é o espaçamento de fora, tá vendo? Então, aqui dentro da coluna está com muito espaço, então é o padding. E ele já vem até marcadinho aqui, ó, falando que tá com 100 de padding. Aí eu clico aqui que eu desvinculo, tá? Aí depois eu posso vincular de novo e colocar um espaçamento aqui que fica legal. Por exemplo, 20 de padding, fica legal, tá vendo? E aí agora você pode fazer a configuração aqui dos títulos, então ele tá um pouco grande aqui para mobile, você pode vir aqui, vir em estilo, tá? E aí, o que você configura aqui de espaçamento, de tamanho, ele configura só na opção que você fez. Então, por exemplo, aqui só fica no mobile, tá? No desktop ele continua do tamanho que tava. Então, olha só, se eu configuro aqui um tamanho aqui, tá 28, né? Se eu colocar ele aqui no mobile,
e olhar aqui, o tamanho tá 36. Aquela configuração que a gente fez, ele ficou só no mobile, tá? O que não pode acontecer é você trocar as coisas de lugar ou excluir, colocar coisas aqui sem ser uma função própria para isso, como por exemplo essa função aqui de ocultar que eu te ensinei, ó, porque ele vai mudar nos outros lugares. Por exemplo, se eu quero que essa imagem ela fique aqui no meio ou aqui em cima, e aí eu faço isso daqui, eu arrasto a imagem aqui para cima, se eu vier aqui, tá vendo como é que ficou aqui? Ela ficou aqui só nessa coluna. Então, isso não pode acontecer. Você tem que usar os recursos próprios para mobile mesmo. Então, por exemplo, eu quero deixar a imagem aqui primeiro por cima. Eu posso vir aqui na seção, avançado, posso vir aqui em responsivo, e aí aqui tem, ó, reverter colunas no mobile, tá vendo? E aí a coluna que estava embaixo, ela passa a ficar em cima. E aí eu fiz isso sem trocar, sem arrastar as coisas de lugar, né? E já ficou configurado aqui. Agora nós temos um outro tipo de banner. Esse é o banner de uma arte só, né? Eu não precisei criar as coisas aqui com o próprio Elementor. É um banner que eu criei uma arte. Inclusive, eu ensinei a criar esse banner aqui no Canva. É o último vídeo, se você não viu, vai lá conferir, tá? Tá bem legal. E aí, às vezes, você faz uma arte aqui, com a opção aqui para desktop, e aí fica assim. Quando você põe aqui no mobile, o que acontece? Ele fica desse jeito. Neste caso aqui, como eu coloquei uma imagem e coloquei esse espaçamento para poder fazer, né, a largura da seção, eu posso vir aqui no espaçamento e diminuir, ó. Ele só vai ficar mais estreito aqui. A maioria das imagens não funciona se você fizer assim. Porque se você for diminuindo aqui o espaçamento para ficar no espaçamento que dê para ver a arte, eles ficam cortados ou ficam muito pequenininhos, não dá para ver o texto. Então, o que é o ideal você fazer aqui? Você vira aqui, vira em estilo, vira aqui na imagem de fundo e colocar uma imagem própria para mobile. Até tem essas imagens aqui, ó, que é a imagem da loja de drop, e eu já tenho os banners aqui para mobile. Então, por exemplo, este daqui é esse, né? Então, vou pegar a opção para mobile. Prestem atenção aqui que a opção de mobile, ela tem de largura 1080, enquanto que a minha de desktop, ela tem de largura 1920, tá? Então, o tamanho ideal para largura no mobile, para a imagem, é 1080. E de altura vai depender do tamanho que você quer que fique de altura. Esse aqui ficou legal, 1300 e pouco, né? Mas a largura é sempre 1080. Então, tá. Vou inserir aqui. E aí, olha só. Percebe que agora já ficou até pequeno? Eu posso aumentar o espaço e deixar grande, que aí vai ficar com a imagem legal, que dá para ver a arte no tamanho certinho, né? Então, é muito interessante que se você for fazer banners assim, que tenha uma arte já pronta, você fazer uma opção para mobile e uma opção para desktop. Tá bom? Para não ficar estragado nem numa parte nem em outra. E perceba que, ó, voltei para desktop, a imagem de desktop continua aqui, continua normal, tá? Um outro caso agora. Deixa eu voltar aqui para desktop. Opa. Esse daqui também é um banner, só que ele é slide, né? Rotativo, ó. Tem dois tipos de banners aqui rodando, né? E aí, para esse aqui, você pode colocar ele no mobile e, dependendo da arte, você pode só clicar aqui, né? E diminuir aqui a altura. Mas, como eu falei, pode acontecer de ficar pequeno, de ficar cortando. Então, o que é o ideal fazer nessa situação? Você fazer uma outra seção, você pode vir na seção aqui, duplicar, tá? Aí você vem aqui e aí você troca as imagens e deixa as opções das imagens para mobile. Então, aqui, por exemplo, você coloca essa e aqui você coloca uma outra. Deixa eu pegar uma outra aqui, que é a opção dela. Ó, e dá esse bugzinho aqui mesmo de tipo trocar a imagem em cima, mas é assim. E aí você vai perceber que vai ficar até cortadinho, né? Porque eu tinha diminuído aqui a altura. Então eu posso até voltar com a altura aqui, ó, pra ficar com a altura legal. E aí vai ficar um banner, um slide rotativo, com a imagem no tamanho certo. Só que aí agora a gente tem duas seções diferentes. A gente vai fazer aquilo que eu mostrei pra vocês no menu. Esse daqui, como eu não quero que apareça no mobile, só quero que apareça no desktop, né, no computador, eu clico aqui na seção, venho avançado, venho responsivo, e aí eu oculto ele para mobile. Então, ó, tiro daqui, daqui e daqui.
tá? E aí esse daqui eu faço a mesma coisa, só que o contrário. Venho na seção avançado, responsivo e oculto ele para desktop, né? Todas as opções de computador. E aí dessa forma, se eu coloco aqui na versão de desktop, não vai aparecer, tá vendo? Aqui tá só a opção de desktop. E se eu coloco aqui na opção de mobile, esse outro da imagem grande não vai aparecer, tá vendo? Esse outro de carrossel da imagem grande não vai aparecer. Então, é assim que você resolve nessa situação, tá? Então, tudo isso que eu tô ensinando para vocês, você tem que prestar atenção quando for acontecendo. Às vezes é melhor você usar esse recurso, às vezes é melhor você usar esse aqui de ocultar a seção. Então, fique tranquilo que sempre você vai conseguir fazer uma alternativa para uma versão ou outra, tá? Basta ter um pouco de criatividade. Ocultar para mobile e para desktop, já mostrei para vocês, né? Espaçamento, também já mostrei para vocês aqui nessa seção aqui de cima, né? Nessa seção aqui de baixo também tá acontecendo. Se eu coloco aqui no mobile, ó, fica bem espremido. Então, a gente tem sempre que olhar aqui, vir em avançado e verificar como é que tá o espaçamento, né? Nesse caso, eu posso desvincular, vincular de novo e colocar um espaçamento legal. 20 sempre é um espaçamento legal, 20 ou 10, tá? Para mobile. E aí, beleza. E aí, uma outra que eu deixei aqui é colocar as colunas na mesma linha. Mesma coisa do menu. Nesse aqui, por exemplo, eu tenho 4 cards, né? Ficaria legal se fosse um do lado do outro aqui, né? De 2 em 2. Então, eu posso clicar aqui, vir aqui em largura, colocar aqui 50. E nesse daqui também, largura, colocar aqui 50. E nesse daqui também. E nesse daqui também, e colocar 50. Tudo depende do tipo do layout. Esse aqui, às vezes, não daria muito certo, porque o texto aqui é muito extenso, muito grande. Mas a gente pode tentar ajustar. Por exemplo, ó, colocar só 10 aqui de espaçamento, para não ficar tão espaçado aqui, né? Aqui dentro da coluna, vir aqui e colocar menos espaçamento também, 10 de espaçamento. Ó, posso vir aqui, copiar, colar o estilo nas outras também, né? Às vezes, vir aqui no estilo, vir em conteúdo, diminuir o tamanho desse textinho pequeno ali, né? E aí, você tem que ir no celular mesmo, no seu celular, e testar para ver como é que vai ficar a visualização, se não vai ficar estranho, né? Tudo isso. E aí, aqui no desktop continua normal. Aqui também, ó, nessa seção aqui de baixo também, o espaçamento está interferindo. Tem muito espaçamento aqui, a gente pode vir aqui na seção, como eu falei para vocês, mudar para 20. Aqui o título, por exemplo, a gente pode diminuir, né? Diminuir o tamanho, tudo a gente pode configurar para deixar mais harmônico aqui para o mobile. Aqui essa imagem que é interessante. Eu coloquei, ó, aqui no mobile, aqui no desktop, quer dizer, coloquei aqui um espaçamento nela aqui, ó, 90. E aí aqui no mobile, ela tá ficando pequena e mais chegada para cá, né? Se eu vir aqui e tirar esse espaçamento, né? Tirar esse espaçamento dela, aí ela vai ficar no tamanho normal, né? Tamanho legal dela. E eu posso vir aqui no conteúdo e deixar ela centralizada, né? E a mesma coisa que eu ensinei para vocês lá na primeira. Se eu vir aqui e vir em responsivo, reverter colunas, eu consigo deixar a imagem em cima. Esse daqui também, que é uma seção que a gente costuma usar na página de minha conta, por exemplo, né? A gente usa muito. Aí aqui tem várias opções, né? Várias coluninhas. Para deixar todas na mesma, a gente tem que somar 1, 2, 3, 4, 5. 5, 100 dividido por 5. Então, cada uma das colunas tem que ter 20 de largura, né? Então, a gente vem aqui na coluna, deixa aqui 20. Vem aqui na outra coluna, deixa 20. A gente pode também clicar aqui, copiar e, ó, colar aqui o estilo, tá? E aí, aqui nesse caso, olha como ficou tudo amontoado. A gente tem que fazer uma configuração para poder melhorar, né? Então, ó, a gente pode vir aqui na coluna, vir em avançado, no pad, né, com o espaçamento de dentro, a gente pode deixar 5, por exemplo. Aqui no estilo, aqui no item, né? A gente pode vir no estilo e no ícone e diminuir de tamanho, porque no mobile não precisa ficar tão grande. Aqui no texto também, ó, a gente pode diminuir o texto de tamanho.
Aí a gente pode fazer isso com todos os outros, ó. Colar o estilo nos itens. E nas colunas também, copiar, colar estilo, colar estilo, colar estilo e colar estilo. A gente vai ver que até sobrou espaço aqui, né? Então, às vezes, nesses itens aqui, ó, que tem a opção aqui de ficar um texto, fica um espacinho aqui para baixo. Aí, como você não colocou o texto, ele fica um espaço em branco. Mas você pode vir aqui avançado, vir em imagem e colocar um espaçamento negativo aqui no inferior. Aí você copia, cola, cola, cola e cola, entendeu? Aí esse daqui, ele ficou com um número para baixo, né? Porque o 4, ele tem um número maior do que o número 1, o número 3, o número 2, né? De diâmetro aqui. Então, ele ficou mais para baixo. E aí, todos ficam aqui no mesmo espaço. Na mesma seção. E aí você vê que até sobrou espaço, como eu falei pra você, e aí depois você pode voltar e configurar e ver se fica mais legal aqui com 10, né? Aqui também tem bastante espaçamento de margem, então você pode diminuir o espaçamento de margem, olha só, que é o espaço de fora, e aí você copia e cola nos outros. Né? E aí no final, todos ficam aqui do mesmo tamanho e na mesma linha, né? Funciona super bem. Então é isso, pessoal. Essas foram as dicas de hoje sobre mobile. Se tem alguma coisa aqui que eu deixei passar ou que aconteceu com você e você ficou com dúvida, comenta aqui que eu posso ensinar também. Deixa um comentário, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais pra gente poder interagir por lá e clica no link que eu vou deixar aqui na descrição para ir direto lá pro meu canal VIP do Telegram, tá bom? Então é isso, um abraço, até a próxima, tchau!